Peça sua música. 98136-5831. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito no início do programa, não é? Eu quero convidar você, todos de qualquer denominação da cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale, para hoje à tarde, não é? Ali em Trizidela do Vale vai acontecer a motocarreata e a concentração será no bairro Aeroporto, às 17 horas. E iremos percorrer as principais ruas da cidade de Trizidela do Vale e iremos anunciar, iremos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. E na oportunidade iremos também comemorar os 150 anos de obra missionária no Brasil. E nós queremos convidar cada um de vocês a participar dessa motocarreata. E o encerramento será ali na Avenida São Miguel, em frente ao supermercado Pague Menos. E na oportunidade o pregador será o pastor Jorge Tavares, da Igreja Assembleia de Deus em Trizidela do Vale. O culto iniciará às 18h30. Muito bem, como já anunciado, nós vamos começar a nossa roda de conversa, não é? E eu quero me reportar à primeira pergunta ao nosso querido pastor Anax. Antes de falar de Brasil, precisamos falar de mundo. E eu quero me reportar ao pastor Anax e eu queria fazer essa primeira pergunta ao pastor Anax. A pergunta é, pastor Anax, quando a Igreja Batista começou a existir? Primeiramente, bom dia aos ouvintes do programa Ouvindo o que a Bíblia Diz. É um prazer estar aqui com o evangelista Manuel, meu amigo pessoal. Estar com os meus amigos, pastor Luiz, o pastor Juscelio, o pastor Samuel, e com você ouvinte que está ligado conosco. Espero que tenhamos assim uma manhã de muitos esclarecimentos acerca da nossa história. E peço permissão aqui aos colegas para rapidamente mandar um abraço para as minhas ovelhas, que certamente estão ligadas, nós promovemos o programa. E um abraço para minha família, para minha esposa Rosângela e meus filhos, a Tereza e o Lino, que também estão ligados. Manuel, respondendo sua pergunta, é o seguinte: a origem batista, ela tem ligação direta com o surgimento do anglicanismo na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII, casado com a rainha Catarina, ela não podia ter filhos, e naquele tempo era muito séria essa questão do herdeiro, então ele procura divorciar-se dela para casar com Ana Bolena. Só que quando ele procura a autorização papal, o Papa não concede o divórcio, não permite que o rei se divorcie. E o rei fica, como conhecemos hoje, numa sinuca de bico, porque ele, na compreensão dele, da coroa inglesa, ele precisava de um herdeiro. Então a decisão foi romper com a Igreja Católica e criar a Igreja Anglicana, que acabou se tornando a igreja oficial da Inglaterra. Ora, veja, é muito simples nós entendermos a lógica. Quando o Estado cria uma igreja oficial, você está dizendo que todas as demais não são oficiais. Então, o que foi que começou a acontecer na Inglaterra? Gradualmente, a liberdade dos outros crentes foi sendo limitada. A liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de culto. E aí alguns ingleses, incomodados com isso, liderados por um homem chamado John Smith,
e também por Thomas Harris, eles mudaram para a Holanda em 1608 à procura dessa liberdade religiosa que perderam na Inglaterra. Então, em 1609, eles fundam em Amsterdã, na Holanda, a primeira igreja batista do mundo. Então, a ligação é completa com o surgimento do anglicanismo. Eles eram cristãos, né, de várias ramificações inglesas, e aí a igreja anglicana surge, a igreja oficial, gradualmente persegue os contrários, quem pensa diferente. Então essa turma vai para a Holanda, cerca de 40 pessoas, eles vão para a Holanda à procura de liberdade de crença, e na Holanda eles fundam em 1609 a primeira igreja batista da história da humanidade. Agora, Manuel, só para terminar e traçar para os colegas, eu me empolgo quando eu falo da nossa história. Pastor Juscelio, eu estava lembrando ontem na igreja uma canção do Cazuza, Ideologia, quando ele diz assim: os meus heróis morreram de overdose. Que declaração triste, né? O nosso maior herói, que é Jesus Cristo, morreu em uma cruz para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. E aí, como discípulos dele, nós temos ao longo de nossa história passado, é falar de Russell Shedd, é falar de Valdemiro Timichak, é falar de pessoas que ainda estão vivas e que eu tive o prazer de conhecer, brasileiras, falar de Nancy Duzilek, a Nauzira Pereira do Nascimento, uma missionária nossa, que quando explodiu a guerra civil de Angola, que os estrangeiros foram embora, ela ficou em Angola e ela foi condecorada pela ONU. Ela é conhecida mundialmente como uma missionária que ficou. Quando a guerra civil angolana explodiu, todos os estrangeiros foram embora e ela ficou. Aquela canção, pastores, que nós cantamos do cantor cristão, Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Durante os cultos angolanos, a Nauzira, eu já preguei no congresso junto com ela, ela conta que eles estavam cultuando a Deus em Angola e as bombas explodindo da guerra, e eles mudaram a letra dizendo: Mestre, o mar se revolta, as bombas nos dão pavor. Ou seja, falar de nossa história é falar desse povo. Os batistas não surgiram, é bom que nós digamos isso, não surgiram por conta de uma briga por dinheiro ou por causa de uma disputa por liderança. Nós surgimos à procura de princípios. Como dizia o pastor Exaltino, o saudoso pastor Exaltino, os batistas têm história, não boletim de ocorrência. A nossa história é rica e nobre, e é por isso que nós estamos aqui para contar. Amém. Graças a Deus, como é bom, não é? Para mim é duas alegrias de perguntar e de aprender com esses pastores abençoados que estão aqui nesta manhã. E você que nos ouve, liga o seu rádio, não é? Você que está chegando agora para ouvir o programa, você vai ter o mesmo prazer que eu de estar ouvindo esses homens, ouvir a nossa história, como é maravilhoso, não é? Ouvir a nossa história e aprender. E eu quero me reportar nesta manhã ao pastor Juscelio, não é? E eu quero fazer mais uma pergunta, e dentro dessa pergunta, você pode fazer como o pastor Anax, não é? Abranger mais outras questões dentro do mesmo assunto. E a segunda pergunta que eu quero fazer para o pastor Juscelio é: quem fundou a Igreja Batista, pastor Juscelio? Muito bem, primeiro bom dia aqui aos colegas, irmão Manuel, Edson, a você que nos ouve, bem, a toda a primeira Igreja Batista, nossa gratidão e louvor a Deus por esse momento. Já foi aqui bem pontuado pelo pastor Anax a nossa origem, né? A Igreja Batista, ela não tem, ela tem a sua gênese nesse movimento que a gente conhece como desse povo que se separa da igreja na Inglaterra, conhecido como separatistas ingleses, né? Mas tem essa gênese por essa busca de liberdade. E se há algo que talvez mais tarde a gente possa pontuar, a gente, esse ideário da liberdade como algo muito marcante dentro do pensamento batista, né?
e já é uma contribuição tamanha face à realidade que hoje a gente encontra de democracia e tudo isso tem sua gênese no pensamento batista, mas isso aí daqui a pouco a gente pontua. Mas falar do início da Igreja Batista é pensar justamente um povo que busca por liberdade e por fazer valer os princípios que entendiam na Bíblia Sagrada. É um movimento. É óbvio que historicamente há alguns pensamentos anteriores a essa realidade, pelo menos se pensava, de conceder a história, o marco do pensamento batista no mundo a outras datas, a outros segmentos. Quero fazer só menção, por exemplo, do movimento, de algo que muito se difundiu. Eu ouvi isso também no seminário. Se você olhar hoje o site da convenção, você vai perceber a citação também dessa realidade, que foi o movimento campesino na Alemanha, conhecido como movimento anabatista. Mas não tinha como se denominar, porque não tinha documento. Não tem como marcar algo. A gente só consegue falar de história a partir de documento, a partir de data. E eu também compartilho dessa tese que o movimento batista, o pensamento batista, a Igreja Batista começa no século XVII, na Holanda, ali a partir daí tudo se deflagra para o mundo inteiro. É daí, por exemplo, também desse movimento separatista, que muitos também descontentes com a igreja na Inglaterra e com os rumos e com a perseguição lá, rumam para os Estados Unidos. A declaração de independência dos Estados Unidos, ela é forjada também com esse ideário de liberdade. Os Estados Unidos nasce também uma nação próspera, justamente calcada nos ideais, nos princípios que também nortearam esse povo, que deram início à Igreja Batista, o movimento puritano, algo dessa natureza. Então, o pensamento, eu estou até me policiando para não chamar movimento, o pensamento batista, a Igreja Batista, ela nasce dentro desse contexto, mas com propósito de buscar a Deus nesse sentido de liberdade. E em muitos momentos a gente paga caro por essa realidade, por esse desejo de liberdade, porque é aquela coisa, eu desejo liberdade para que eu possa cultuar a Deus do jeito que a Bíblia Sagrada me faz pensar, mas ao mesmo tempo o pregar dessa minha liberdade me colocava também em perceber as outras vertentes, os outros pensamentos também com a mesma liberdade para poder cultuar. Sim. Para poder dizer, eu não creio. Sim. O pensamento batista dá a todo ser humano essa liberdade, que é até um dos nossos princípios, liberdade de consciência. Mas vem de lá, justamente fruto de que o Estado não pode interferir na minha relação com Deus. Nenhum juiz, nem ninguém. A nossa relação com Deus, ela é restrita e particular. O pensamento batista, a Igreja Batista nasce. Então, se seria mais correto dizer que quem fundou a Igreja Batista foi justamente essa busca por essa liberdade. Amém. Quem funda a Igreja Batista, muito mais do que um nome, por mais que aqui já citado pelo pastor Anax, e de fato foram homens preciosos que fizeram, mas foi justamente essa busca de liberdade que funda a Igreja Batista. Não foi um movimento, não foi uma separação em si de um descontentamento com a igreja, mas foi justamente uma percepção em relação à Bíblia Sagrada, em relação àquilo que a Reforma Protestante possibilitou de entendimento, e o que a igreja na Inglaterra tentou fazer algo muito parecido com o que já acontecia na Igreja Católica, e que foi justamente daí que a gente se separou, e nessa tentativa, ou pelo menos nessa condição ali muito semelhante, foi justamente esse ponto que gerou toda essa insatisfação e que levou os irmãos a buscarem por liberdade. E a Igreja Batista é fundada nesse contexto, nessa direção. Então é maravilhoso, como disse o pastor Anax, o irmão Manuel, você também aqui pontuou, a gente perceber que a Igreja Batista, ela não nasce como fruto de um problema. Ela não nasce como fruto de um problema. Ela nasce, por exemplo, como eu citei aqui, algo anterior, que foi o movimento anabatista.
na Alemanha, logo pós-reforma, Lutero ainda estava ali presente, em que o pessoal, aqui eu vou ser rápido por causa do nosso tempo, mas dizia Erasmo de Roterdã, que era um grande articulador junto com Lutero, Lutero botou a Bíblia na mão do povo, e Erasmo disse o seguinte: olha, rapaz, isso vai dar problema, porque todo mundo vai começar a interpretar do seu modo. Por exemplo, o pensamento batista defende isso, defende a nossa liberdade. Agora, isso não significa que a gente pode interpretar de qualquer jeito, isso não é o nosso pensamento. Mas o que foi que aconteceu? A partir do momento em que a Bíblia veio para a mão do povo, o pessoal entendeu que a maneira como era conduzida a fé estava equivocada, e por isso se começa a separar. Aí, anabatista, ou seja, a partícula A como negação, os que rebatizam ou que negam o batismo, e daí vem esse pensamento. Mas, como aqui foi dito, só no século XVII, é que a gente pode dizer, aqui há uma igreja batista, mas a gente consegue perceber a estrutura desse pensamento de liberdade, essa estrutura em relação àquilo que no século XVII se solidifica um pouquinho antes. Então, quem fundou a Igreja Batista é justamente esse pensamento de liberdade, de separação em relação às rédeas de um Estado, de qualquer coisa que tente dominar ou nortear a nossa liberdade em relação a Deus. Amém. Graças a Deus. E enquanto o pastor Anax estava fazendo seus comentários, o pastor Juscelio agora, eu estava pensando aqui que eu vou colocar uma pauta no meu programa, pelo menos uma vez no mês, está convidando vocês aqui para falar desses assuntos, não é? Como eu estou maravilhado. E você em casa, eu creio que também, não é? São muitos assuntos abordados aqui que talvez você não sabia, não é? E é muito bom a gente ficar inteirado dessas notícias que são nossas, não é? E agora eu quero me reportar ao pastor Samuel, e eu queria fazer uma pergunta para o meu amado pastor. A terceira pergunta é: o que é uma igreja batista, pastor Samuel? Bom dia aos amados irmãos, amigos, ouvintes do programa Ouvindo o que a Bíblia Diz. Quero externar a minha alegria e louvar a Deus por estarmos aqui nesta manhã abençoada. Irmão Manel, Edson, pastor Anax, pastor Juscelio, pastor Luiz, desfrutando desse ambiente especial de conhecimento da nossa história. E quero também, Manel, aproveitar aqui a oportunidade. Eu até já disse para todos eles que viria aqui só para ouvir, né, e perguntar, não para responder. E nessa oportunidade quero falar da nossa programação, como já está bastante divulgada. Quando tivemos a ideia de celebrar a Deus pelos 150 anos da Igreja Batista no Brasil, e aí nos fomos motivados pelos irmãos e igrejas irmãs a realizarmos essa grande manifestação hoje à tarde, às 17 horas. Nós estamos vivendo um período de muitas manifestações. Todo mundo está se manifestando segundo as suas crenças e ideologias, e nós convidamos o povo de Deus e os amigos também para manifestar, tendo como prioridade louvar o nome de Jesus, único Senhor e Salvador das nossas vidas. Um abraço especial aqui para a Igreja Batista, lá no Jerusalém, no aeroporto, a minha família, minha esposa Carmen, Luana, os filhos, todos sintonizados conosco nesta manhã abençoada. E também queremos dizer aos nossos irmãos, amigos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação, estamos falando da nossa história como povo batista no Brasil e no mundo, mas também temos a humildade, não estamos aqui com presunção, querendo ser o dono da verdade ou os únicos grupo de fé, de adoração a Deus que retém toda a verdade ou exclusivo. Não somos exclusivistas, nós temos o conhecimento e a humildade de reconhecer outras igrejas, outros grupos que também prestam excelente serviço, estão servindo a Deus, inclusive muitos que tiveram a sua origem na Igreja Batista, inclusive no Brasil. E conforme a sua pergunta, o que é uma igreja batista? Foi muito bem esclarecido as suas origens pelos pastores, e eu entendo que uma igreja batista trata-se de um grupo de pessoas que, movidos pela fé em Cristo Jesus, se reúnem à adoração, formando assim um corpo, uma organização de fé
que defende os princípios da palavra de Deus, tendo como base o que o próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 16, né? Os pastores falaram da origem da igreja, do ponto de vista da organização, tendo os homens como instrumento de Deus neste processo, mas eu quero lembrar que vem do Senhor Jesus, quando disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E com base no que Jesus nos ensinou, a Igreja Batista tem permanecido e tem sido abrangente na sua obra missionária pelo Brasil e pelo mundo. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero me reportar agora ao pastor Luiz e quero fazer a quarta pergunta nesta manhã, não é? Importante para cada um de nós, importante para você que nos ouve nesta manhã. Pastor Luiz, o que é uma igreja batista tradicional? Meus irmãos, ouvintes da Rádio Comunidade, especialmente desse programa, poderia, com uma resposta simples, dizer aqueles que preservam as tradições. Uma igreja batista tradicional é uma igreja que busca o passado, as suas raízes, que está baseada na palavra de Deus. Mas antes eu quero expressar a minha alegria, o meu contentamento por estar aqui, aprendendo mais e mais com essas pessoas que são estudiosos, que a cada dia buscam mais e mais sabedoria para transmitir às pessoas. Agradecer a Deus pelo retorno meu a este lugar, que durante um bom tempo estive trabalhando aqui nesse local, o programa Na Companhia de Jesus. E também expressar a minha alegria, meu contentamento, por me encontrar com os meus irmãos que aqui estão. E por ouvir deles e aprender do que é a denominação batista. Claro está que eu já busquei, procurei, me informei, e eu tenho um prazer enorme em buscar na história, saber como iniciou as origens da denominação batista. Sim, eu tenho sempre esse interesse, porque eu sou um batista. Graças a Deus. Eu sirvo a denominação batista com prazer. Não me veria de forma nenhuma em outra denominação. Não querendo desmerecer as outras, claro, mas é porque eu amo a denominação batista. Eu vejo em tudo um trabalho sério. A gente vê essas pessoas que já foram citadas aqui do passado, eram homens sérios, que lutavam, que se sacrificavam, que fugiam dos seus países, e em outros países se reuniam e continuavam sempre buscando uma perfeição, sempre buscando uma perfeição. E nós ouvimos aqui como surgiu a denominação batista. Diante disso, eu me alegro por participar, por fazer parte dessa denominação. E dizer que a Igreja Batista tradicional é uma igreja que está baseada na palavra de Deus. Durante esse tempo em que eu tenho ministrado a palavra a muitas pessoas, eu tenho sempre procurado informar as pessoas que nós devemos sempre buscar as verdades na Bíblia Sagrada. Nós devemos sempre buscar conhecimento e sabedoria na Bíblia Sagrada. Assim nós podemos dizer que família é importante. A família é importante. Não podemos dizer como muitos por aí fora que são modernos e que essas coisas já são ultrapassadas. Nós temos que nos manter dessa forma. Temos visto muitas denominações ou crentes dizendo que certas coisas que nós consideramos como tradicionais já estão superadas ou ultrapassadas. Mas a Igreja Batista é uma igreja séria, a denominação batista é séria. Nós vemos através desses homens citados aqui, tantos e tantos que no passado fizeram a história dessa igreja e que me ensinou ou me ensinaram, como também os caros colegas que aqui estão, que nós devemos continuar sempre preservando essa tradição.
para que haja respeito, para que haja seriedade e no futuro pessoas também possam citar os nossos nomes, assim como nós estamos citando o nome dessas pessoas que anteriormente fizeram esse trabalho. Fico feliz. E aí no decorrer desse programa nós ainda vamos conversar mais sobre outras coisas. Eu creio que essa é a minha resposta sobre Igreja Batista Tradicional. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora e sintonizando com a Rádio Comunidade, não é? Nós estamos com os pastores aqui no estúdio da Rádio Comunidade, pastor Anax, pastor Juscelio, pastor Samuel e pastor Luiz. Estamos comemorando os 150 anos de obra batista missionária no Brasil. E estamos felizes não só pelas perguntas, mas pelas respostas, não é? E você é o nosso convidado para ouvir, ficar atento aí na sua casa, não é? E aprendendo da nossa história. E nós já perguntamos quando a Igreja Batista começou a existir, quem fundou a Igreja Batista, o que é uma Igreja Batista, o que é uma Igreja Batista tradicional. E a quinta pergunta eu quero me reportar ao pastor Anax. Pastor Anax, o que diferencia uma Igreja Batista? Primeiro eu quero corrigir uma indelicadeza, porque ao fazer a minha primeira intervenção eu não saudei o meu irmão Edson, que está aqui conosco, uma pessoa muito carinhosa, muito afável. Edson, prazer também te rever. O Edson está aqui na sonoplastia, é muito bom estar aqui com você. Gente, o que diferencia uma igreja batista, né? Qual é o nosso ponto distintivo? Eu achei muito legal que os colegas já falaram que os batistas, viu, Manuel? Os batistas nunca foram, não são e jamais serão exclusivistas. Ou seja, ter aquela postura de que nós somos os únicos certos, os únicos que irão para o céu. E eu alerto a você, ouvinte, se você está em algum grupo religioso, em alguma comunidade que supostamente se diz igreja evangélica, mas se esse grupo tem um comportamento exclusivista, tenha cuidado com ele. Qual é o comportamento exclusivista? Nós somos os únicos certos, os únicos que estamos certos, somos os únicos que iremos para o céu, somos os únicos que interpretamos a Bíblia corretamente, somos os únicos que agradamos a Deus. Esse pensamento é perigoso. Nós batistas, como os pastores aqui muito bem já colocaram anteriormente, nós não temos essa posição. Agora, nós temos pontos que nos distinguem, que nos diferenciam. Agora, o principal ponto que nos diferencia é a aceitação da Bíblia como a nossa única regra de fé e de conduta. Vou repetir. O que mais nos diferencia é a aceitação da Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. Não é a opinião nós não temos... se você perguntar para a maioria dos crentes batistas, eles nem sabem o nome do presidente da Convenção Batista Brasileira. Porque nós não temos essa coisa personalista. A nossa preocupação é com a autoridade das Escrituras. Então, o que nos diferencia? Aceitar a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática ou de conduta. E aqui, Manuel, permita-me contar um testemunho, pastores, Edson. Quando eu fui pastor em Joselândia, eu guardo isso como um troféu, assim, para a glória de Deus, um troféu nosso, do nosso povo batista. Quando eu fui pastor em Joselândia, eu fiz uma viagem e estava retornando para casa em uma van, e os passageiros iniciaram um debate religioso. E eu bem jovem ainda me considero jovem, mas na época muito mais, né? Aí eu comecei a tecer algumas opiniões, a fazer algumas colocações. E uma senhora, que depois eu entendi que ela era uma irmã, membro de uma igreja pentecostal, né? Da qual e pela qual temos muito respeito. Lá pelas tantas, ela olhou para mim e perguntou assim: meu jovem, você é crente batista? Eu falei assim: sou, graças a Deus. Aí continuou a conversa e ela disse: me permita lhe fazer uma segunda pergunta. Você é pastor?
E estava uma discussão acalorada na van e eu me posicionando, né? É do meu perfil, né? Eu sou uma pessoa que gosta de expressar as minhas ideias. Aí ela fez, me permite a segunda pergunta. Você é pastor? Eu falei, sou. Aí ela disse assim, pastores, Manuel e Edson, ela disse, como eu admiro os pastores batistas. São homens estudiosos, homens que conhecem a palavra de Deus. Olha, quando eu vejo um pastor batista, eu reconheço logo, porque são homens que têm muito apreço pela palavra de Deus, procuram se aprofundar. Eu como jovem pastor, fiquei tão feliz, tão grato a Deus por ouvir um elogio, não a mim meramente, mas a nós como denominação. Então, Manuel, o que nos diferencia é esse apego com as Escrituras, né? Encarar a Bíblia com a mais alta seriedade. A Bíblia é o nosso ponto de apoio, ponto de partida, ponto de vista, ponto de chegada. A Bíblia é o nosso norte. É a Bíblia. Usando as palavras do salmista no Salmo 119, 115, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero nesta manhã me reportar mais uma vez ao pastor Juscelio e quero fazer a sexta pergunta, não é? Porque é a Bíblia a maior autoridade de uma igreja batista. E como aqui foi pontuado em relação às nossas características, né, da igreja, porque a gente não pode nem em si dizer doutrina. Na verdade, em cima desses princípios, toda a nossa doutrina foi construída. Sim. Por exemplo, desse entendimento da Bíblia ser, e corretamente, ser a única autoridade normativa da igreja, foi em cima disso que nós construímos todas as nossas doutrinas. Sim. Se baseia disso. Sim. Então eu não posso chamar nem de doutrina isso, porque é algo... É a base. Ela não é a construção. Sobre ela está toda a construção. Sim. Do pensamento batista, das características de uma igreja batista, né? E é algo muito sério. E porque eu também compartilho aqui de um breve testemunho, e já deixo aqui respondido, né? Que é a Bíblia Sagrada, o nosso ponto, a nossa principal característica, aonde nós estamos ali atrelados em todos os aspectos. Numa determinada programação, um padre também estava, e aí ele chegou me perguntando, soube que eu era pastor da Igreja Batista, nós ia participar de um determinado evento ao qual foi convidado algumas pessoas, eu fui convidado, o pároco também, e aí lá pelas tantas o padre me procura e me pergunta, você é pastor da Igreja Batista? Aí ele adiciona, mas da Igreja Batista tradicional ou de uma Igreja Batista outra, sem ser ligada àquela mais antiga, histórica? Ele usou essa palavra. Não, eu sou batista. No seu modo de pensar, eu sou um batista histórico. Graças a Deus. Graças a Deus por vocês, a teologia de vocês é muito boa. Muito boa. Eu conto isso porque é algo muito sério, né? Por mais que a gente tenha divergências, e elas são claras, né? E até naquela experiência o padre sabia, mas é interessante percebermos que mora numa frase como essa o respeito em relação à nossa seriedade em conduzir as coisas e olhar para a Bíblia com seriedade. Agora, e há uma coisa que a gente precisa diferenciar. Por exemplo, existem pessoas que estão enganadas, mas existem pessoas que, por exemplo, estão sinceramente enganadas. Isso é diferente. Por que eu digo isso? Muito se pode dizer por aqueles que não pensam como os batistas, não, os batistas estão errados. Mas não podem, em nenhum aspecto, e aqui eu não vou entrar no mérito, julgar os batistas como que sejam levianos, face à sua construção e a maneira de pensar. Nós somos sérios,
muito sérios. E se você olhar, por exemplo, um detalhe simples, nós temos aí a história da Junta de Missões Nacionais, Mundiais, na captação de recursos, nunca se ouviu escândalo, detalhe que se possa fazer nota de improcedência em relação à gestão de valores. É claro que a gente, em comunidades, em situações, houve situações, mas como denominação, nós, como o pastor aqui citou, nós temos história, nós não temos boletim de ocorrência. É incrível. Eu quero só aqui também pontuar sobre o que o pastor Nax acabou de mencionar. Se você está numa igreja que prega o seu exclusivismo, eu vou ser um pouco mais enfático. Saia dela, pelo amor de Deus. Saia dela, porque não é muito perigoso. É muito perigoso, porque é algo muito complexo. É óbvio que a gente aqui entende a realidade de outras igrejas, entende? Mas nenhuma fora da Bíblia Sagrada. Nenhuma fora da Bíblia Sagrada. Porque, voltando à pergunta, é o centro da autoridade de uma igreja batista. Normativa. A gente poderia até falar dos nossos princípios, daquilo que ainda, a partir daí, né? Porque, por exemplo, pensar numa igreja onde a Assembleia delibera democraticamente. Exato. E justamente que a liberdade de consciência, essa distinção da igreja ser autônoma, essa é algo que é muito forte. Por exemplo, que aqui não é uma crítica, é só um pontuar. Por exemplo, a gente pegar a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que surge da Igreja Batista, mas que o seu modelo bebe muito em estrutura daquilo que é a Igreja Batista, mas na questão de decisões, ela não é formatada como uma Igreja Batista. Por exemplo, se a gente pegar a nossa convenção, as igrejas são autônomas. A convenção não chega na igreja e diz é assim. Não pode, porque a apostolicidade da igreja é reconhecida. É da igreja. A convenção, ela não interfere, ela auxilia, é diferente. Por quê? Porque entende que a igreja tem autonomia diante de Deus, da Bíblia, de assim se comportar. O que não é percebido, por exemplo, nas outras denominações. Onde, por exemplo, eu tenho um líder maior, hoje muito comum, um líder maior que manda em todo mundo, e que hoje a gente chama de cobertura tal, de negócio tal, de vários nomes. Aqui não é, como eu falei, não é uma crítica, é só simplesmente um pontuar, porque isso atende por diversas agendas. Então, se a gente pegar o movimento pentecostal, a gente vai perceber isso, várias congregações atendendo, e a Igreja Batista, ela vive esse ideário de liberdade. Às vezes isso nos coloca em situações, mas eu acredito como algo muito precioso, que mesmo diante das dificuldades a gente precisa preservar, justamente pelo fato da Bíblia ser a única autoridade. Cada igreja fica ali com a sua Bíblia diante de Deus. Amém. Pastor Anax quer fazer algum comentário? Só uma parte aqui na fala do pastor Juscelio, que ele pontuou muito bem, que essa pergunta, qual a maior autoridade de uma igreja batista, é importante porque, especialmente os irmãos que já são membros batistas de longa data, eles podem estar com uma interrogação. Nós reconhecemos, claro, como maior autoridade o Senhor Jesus e a sua palavra, como eu acabei de dizer. Agora vamos diferenciar, porque a igreja é, paralelamente, ao mesmo tempo, organismo e organização. Como organismo, somos um organismo que é nutrido e sustentado pela palavra de Deus. Agora, como organização, nós temos direitos e deveres de qualquer organização. Então, em matéria de questões administrativas,
a maior autoridade é a Assembleia. O que é uma Assembleia? O nosso modelo de governo como o pastor Juscelio muito bem colocou, é democrático congregacional. Então, a Assembleia da Igreja, quando a Igreja se reúne para deliberar sobre um assunto. Por exemplo, vamos comprar um terreno para construir uma congregação, e tem duas possibilidades: comprar o terreno no bairro tal, no bairro A, e comprar o terreno no bairro B. Então, democraticamente, o assunto é colocado para a igreja, o assunto é discutido e depois é votado. E a maioria, a opinião da maioria prevalece. E no modelo da democracia, né, no padrão que nós somos... quase par da democracia, né? Temos ligações diretas com isso. Na democracia, os vencedores apoiam os vencidos para alcançar o bem comum. Agora, é importante que se diga isso: a maioria prevalece em questões administrativas. Agora, em questões doutrinárias que envolvam a Bíblia Sagrada, vamos aqui alterar alguma coisa que fira, que vá contra a Bíblia Sagrada. Aí não, aí prevalece o grupo fiel à palavra de Deus, ainda que esse grupo seja minoria. Entende? A Igreja Batista não pode decidir contra a palavra de Deus. Então, em questões, vamos tomar uma decisão aqui, vamos fazer tal coisa, todo culto nosso agora nós vamos dando um exemplo aqui, nós vamos armar uma tenda e vamos esperar a chegada do anjo e tal, vamos decidir. Aí a igreja tem 100 membros, 90 dizem isso é bom, aí 10 dizem não, isso não vai acontecer não. Esses 10 prevalecem. Por quê? Porque embora sendo minoria, eles permaneceram fiéis à palavra de Deus. Amém, amém. Vamos correr aqui, que ainda tem 4 perguntas a ser feitas, né? E eu estou olhando para o relógio, meu horário está findando, só temos 20 minutos. E eu quero me reportar ao pastor Samuel. E a 7ª pergunta, pastor Samuel: quando a Igreja Batista chegou no Brasil? Mais uma vez eu quero aqui fazer a minha propaganda, eu vim para isso, viu? Os queridos irmãos e ouvintes estão ouvindo parte da história de maneira muito clara e objetiva, mas eu quero desafiar você para logo mais, a partir das 17 horas, temos a previsão para o nosso culto às 18h30, lá vão ver também, vão ver muito mais a respeito da nossa história, da obra batista missionária no Brasil, o que temos feito perante o Senhor para promover a paz e também cooperar com a sociedade de modo geral. Se você não puder ir para a nossa motocarreata, vá às 18h30 lá e nós vamos não só ouvir, mas também ver algo que Deus tem feito por meio da Igreja Batista no Brasil. Com relação à sua pergunta, irmão Manel, você breve, você já até aí me deu um corte aí dizendo que o horário já está se cumprindo, né? A Igreja Batista no Brasil surgiu em 1871 em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, né? Através de um grupo de missionários que vieram dos Estados Unidos. Lá começou a atividade batista no Brasil. E tem um dado curioso, né, que está nos nossos registros e podemos divulgar. O dado curioso é que o primeiro membro da Igreja Batista no Brasil foi um ex-padre, exatamente, um ex-padre, né, por nome Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele converteu-se ao Senhor Jesus e daí deu-se início à obra missionária no Brasil, né, vindo dos nossos irmãos americanos que começaram a pregar o Evangelho na nossa terra abençoada. Amém, graças a Deus. Eu prometo a vocês que em outra oportunidade nós iremos começar essa roda de conversa às 7h30, viu? E hoje nós já começamos um pouco atrasado, mas está sendo muito bom e proveitoso. Eu quero me reportar ao pastor Luiz, fazendo a 8ª pergunta. Pastor Luiz, quais são os grandes princípios batistas? A minha expressão é uau. O que eu tenho escutado aqui, o que eu tenho aprendido é fantástico. Meus irmãos, eu já ouvi muito falar sobre os 5 solas.
Mas o meu pastor, Samuel Tavares de Menezes, está me passando aqui a resposta. E eu vou ler aqui rapidinho, porque eu quero falar sobre outra coisa. Respondendo, primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. A separação entre igreja e Estado, a absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual diante de Deus, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. Essa é a resposta resumida. Agora o que eu quero falar rapidamente, porque eu não teria oportunidade novamente, porque o tempo já está terminando, é sobre a satisfação que eu falei ainda agora há pouco de ser batista. Eu tive observando que a Igreja Batista, em 1609, ela foi iniciada porque um grupo de crentes fugiu da Inglaterra pela perseguição. E aqui no Brasil também, um certo senhor fugiu da Guerra Civil, veio para aqui para o Brasil muito insatisfeito pela morte de um filho dele. Sim. E ficou encantado com o campo, voltou e falou lá para o pessoal dos Estados Unidos e pediu um missionário, e eles disseram que não, que eles queriam mandar missionário para a China. Mas ele insistiu e alguém disse: se você encontrar alguém aí, procure e leve. E então ele procurou e encontrou um moço, William Buckbaby, isso. Aí ele disse: não vou para a China. Aí ele foi e disse: rapaz, lá no Brasil tem o Cruzeiro do Sul, mas as pessoas não sabem o que é que a cruz fez na vida deles. Foi mais ou menos essa história. E esse homem foi convencido e veio e iniciou a Igreja Batista. Ele já estava iniciada, eu creio, lá em Santa Bárbara do Oeste, como nós estamos falando. Depois foi até Salvador, voltou para o Rio de Janeiro, foi até Maceió, aonde eu quero chegar. Maceió, foram até Recife em 1886. É a terra dos meus antepassados. E eu imagino que aqueles missionários chegaram até a cidade dos meus antepassados, Serra Talhada. E lá eles pregaram o evangelho. E meu avô, patriarcal, ele era católico. E um dia ele viu uma procissão e um grupo de pessoas entrando na casa de um homem, procurando uma Bíblia, encontrando-a, trouxe até o sacerdote e lá foi rasgada a Bíblia e disse: nunca mais leia essa Bíblia. A Bíblia tinha sido dada por um missionário. E ele era um dos ajudantes ali daquela igreja. E ele, voltando para casa, decepcionado, disse para minha avó: Sagina, agora eu sou crente. Para mim é uma coisa maravilhosa lembrar do meu avô. Foi sempre um homem ponderado, um homem calmo, mas ele tomou essa decisão. E diante dessa decisão, muitos dos seus irmãos, familiares, se tornaram batistas. E eu hoje estou aqui como batista. Glória a Deus por isso. Isaltino, sendo perguntado por que ele se tornou batista, ele disse: deu várias razões porque uma pessoa é batista. Eu optei ser batista. Eu me converti sozinho dentro de um quarto, com a Bíblia e Jesus. O Espírito Santo estava comigo. E ele me convenceu. Depois de 2 anos que eu fiz essa decisão, eu digo: vou procurar uma igreja. E comecei a andar nas igrejas, procurando uma igreja onde eu me congregaria. E lá andei por muitas igrejas aqui em Pedreiras, muitas. Não vou dizer que foram todas, mas muitas eu andei. E sempre ouvia o convite, o apelo para ficar naquela igreja. Eu sempre dizendo: ainda não. Até quando eu vim aqui, inclusive a Igreja Batista de Pedreiras, e depois fui à Igreja Batista Jerusalém, mas o Espírito já tinha queimado meu coração. Eu estava firme e convicto de que eu seria um batista. E no decorrer desses anos, estando eu hoje aqui, está cada dia mais firmado Jesus no meu coração e a denominação batista, porque nós pregamos verdadeiramente a palavra. Eu tenho visto, observado nesses anos todos que eu sirvo a Jesus. A denominação batista tem um propósito: levar a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Toda liberdade é dada. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Sim, vamos orar. Não quero, nós não forçamos. Assim é a denominação batista, que eu amo e que eu sou batista. E fico feliz por isso e de já quero me despedir. Muito obrigado pela oportunidade, irmão Manuel, os meus queridos irmãos. Para mim é uma satisfação de estar aqui com vocês. Aprendi muito com vocês. Se tiver outra oportunidade, virei com certeza. Muito obrigado. Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor.
Amém. Graças a Deus, quero me reportar ao pastor Anax e já estamos correndo, não é, que as respostas sejam um pouco mais rápidas. Quais foram as grandes contribuições dos batistas no Brasil e no mundo, pastor Anax? As contribuições são muitas e variadas. Na educação teológica. Eu vou dar exemplo aqui, um exemplo muito próximo. Nós temos aqui o Colégio Batista em Pedreiras, que é uma referência. Até mando um abraço para todo o corpo docente, para as professoras, para a tia Marilene, para toda a equipe. O Colégio Batista, aonde ele chega, ele é uma referência, porque ele educa para a vida. Então nós contribuímos com a formação do cidadão, com a educação secular, com a educação teológica, com a educação cristã. Na verdade, falando de mundo, né, mas trazendo para o Brasil, a sociedade brasileira deve muito aos evangélicos, em geral, e aos batistas em particular. Deixa eu dar um exemplo. Décadas atrás eu ainda alcancei isso, acho que muitos aqui alcançaram quando crianças, que o fumar era um ato aceitável, era socialmente aceitável. Quem foi que começou a levantar sua voz contra o fumo, contra o tabagismo, falando dos seus malefícios, condenando? Fomos nós evangélicos, que faz mal, que o homem deveria evitar. Aí hoje, décadas depois, o fumo foi banido dos espaços públicos. Mas quem começou essa luta fomos nós. Eu estou dando um exemplo que eu poderia dar centenas de contribuições. Agora, as grandes contribuições batistas foram para a educação secular, educação teológica, porque os nossos seminários são de primeira, e para, repito, a evangelização do nosso povo, que a evangelização batista ela é compreendida como aqui, ali e além. Nós temos campanha de missões regionais, campanhas de missões nacionais e mundiais, porque é ao mesmo tempo, é aqui, é ali e é além, porque Jesus mandou que nós fôssemos por todo mundo e pregássemos a toda criatura. Manuel, muito obrigado pelo espaço, bom rever os colegas, aprender com os colegas. Edson, obrigado, Deus abençoe você, ouvinte, participe da motocarreata conosco hoje às 5 horas, encerrando com um grande culto, vai ser um prazer ter você conosco. Amém. Eu ainda tenho uma última pergunta a fazer para o senhor, mas eu quero me reportar ao pastor Juscelio. Pastor Juscelio, o que significa ser membro de uma igreja batista? Eu quero agradecer por estar com os colegas, você nos ouvindo aí, querido ouvinte. E ser membro de uma igreja batista é poder perceber que você faz parte de uma denominação séria, que trata a Bíblia com muito zelo, a considera de maneira como autoridade e não coloca nenhum indivíduo como em uma situação de destaque a qual você deva qualquer tipo de subserviência. A Bíblia Sagrada é a nossa grande autoridade. Algo também que eu me orgulho é por perceber que dentro de uma igreja batista, por mais que alguns às vezes achem que isso demora muito, mas a realidade da igreja de tomar suas decisões de maneira congregacional, democrática, e aqui me atrelando à fala do pastor Anax, se há algo também que o mundo, ou pelo menos o Ocidente, deve muito aos batistas, é a democracia. Você poder votar hoje, isso é algo batista. Sim. Isso é algo batista. Quando os Estados Unidos, a Carta de Independência é forjada, ela é forjada com o pensamento dessa gente que sai da Inglaterra, vai para a colônia e que determina como as coisas vão ser. E um ponto lá, a liberdade. A liberdade. Aí nós temos lá um monumento, a Estátua da Liberdade, mas tudo isso é do pensamento batista, do pensamento cristão, protestante, que sai dali. Então, toda a nossa identidade, a nossa formação como sociedade, ela bebe disso. Então, para mim, ser batista é justamente
ter orgulho, ser alguém livre em relação a Deus, saber que faço parte de uma denominação que contribui com a sociedade de maneira muito forte, não só por aquilo que já foi pontuado, mas pelo que ainda é presente, por exemplo, na educação, no Colégio Batista e em inúmeros outros segmentos. Então, ser membro de uma igreja batista é ter esse orgulho, assim se posso dizer, positivo, muito bem positivo, de saber que nós fazemos parte de uma denominação que preza pelos princípios da Bíblia Sagrada. E que não se desvia para nenhuma direção, a não ser que a Bíblia determine. Então é a nossa profunda gratidão, e ser membro de uma igreja batista é beber dessa fonte e agir assim. Amém. Graças a Deus estamos chegando ao final, mas eu quero fazer a última pergunta ao pastor Anax. Pastor Anax, os batistas têm pontos em comum com outros grupos cristãos? Com certeza, com certeza. Como eu acabei de falar, não somos os únicos. Existem muitas igrejas boas e sérias, e com essas igrejas divergimos no secundário, mas nós, me foge agora a palavra, divergimos no secundário, mas concordamos no essencial. No essencial. Então veja, a nossa ceia, por exemplo, na nossa igreja batista missionária em Trizidela, é uma ceia livre. Então eu convido, se tem um irmão assembleiano, presbiteriano, cristão evangélico, eu convido para tomar a ceia conosco. A palavra comunhão, é importante nós citarmos essa palavra. O que é comunhão? Quebre essa palavra e você vai entender o que é comunhão. Comum, união. Por que nós temos união? Por que nós estamos aqui agora? O Edson, o Manuel, o evangelista Manuel, o pastor Luiz, o pastor Samuel, o pastor Juscelio e eu. Por que nós estamos agora unidos aqui? Porque nós temos pontos em comum. Nós acreditamos no mesmo Deus, na mesma Bíblia, na mesma igreja, no sentido de congregamos na mesma igreja, temos a mesma fé. Então nós temos pontos em comum. E esses pontos em comum promovem união. Então isso é comunhão. E nós batistas podemos e devemos ter comunhão com outros irmãos de outras igrejas. Por exemplo, veja o que o pastor Samuel fez. Nós estamos celebrando hoje 150 anos da presença batista no Brasil. O pregador vai ser da Assembleia de Deus. Nós temos pontos em comum com os irmãos da Assembleia de Deus. Divergimos em alguns pontos, divergimos em pontos secundários. Mas no essencial nós concordamos. Só Jesus salva, a Bíblia é a palavra de Deus e tantos outros pontos em comum. Então os batistas não são exclusivistas, e eu quero fazer coro com o pastor Juscelio. Se você está certo, eu fui muito polido. Se você está num grupo em que esse grupo tem uma mensagem exclusivista, só nós iremos para o céu, só nós estamos certos, saia dele. Esse grupo não é saudável, porque o corpo de Cristo, Jesus fez essa oração sacerdotal, pedindo ao Pai que nos fizesse um, para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. E assim o mundo veria e creria que o Pai o havia enviado. Deus abençoe você, ouvinte do programa Bíblia, ouvindo o que a Bíblia diz. Manuel, esse seu desafio a gente aceita, de estar uma vez por mês aqui, tratando de algum assunto à luz da Bíblia. Que coisa boa. Muito bom, viu, Manuel? Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço, quero agradecer a presença do pastor Luiz, a presença do pastor Samuel, a presença do pastor Juscelio e o pastor Anax. E com certeza nós vamos nos reunir mais vezes aqui, não é? Para falar assuntos concernentes à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós já estamos chegando ao final desse programa e iremos fazer o sorteio da Bíblia. Eu sou um incentivador que vocês estudem a Bíblia, e todo segundo sábado de cada mês até dezembro iremos cumprir com a nossa promessa, não é, de estar presenteando a você, ouvinte desse programa, com a Bíblia Sagrada. E como terça-feira será comemorado o Dia das Crianças, nós iremos presentear
uma criança com a Bíblia Sagrada, não é? Para que você, pai, você, mãe, possa incentivar o seu filho já a começar a estudar a Bíblia. Eu louvo o nome do Senhor porque há 21 anos atrás eu conheci Jesus estudando a Bíblia. Por isso eu incentivo você por onde eu passo. E eu queria pedir aos pastores que ficassem comigo aqui até o final. E dessa vez o irmão Natanael dos Santos, da Travessa Maurício Quadros, ele pede a música da sequência e ele está oferecendo para o pastor Samuel, para o pastor Anax, para o pastor Juscelio, para o pastor Luiz e todos que estão sintonizados com o programa Ouvindo o que a Bíblia Diz. Muito obrigado, Natanael, pela sua participação. Temos Josival, da Travessa Palmeirinha, que pede a mesma música e ele está oferecendo para o seu filho Guilherme, para o evangelista Manuel, para o pastor Anax, pastor Juscelio, pastor Luiz, pastor Samuel e todos que estão na sintonia do programa Ouvindo o que a Bíblia Diz. Ele oferece também para o irmão Edson. Muito obrigado, Gessivaldo, pela sua participação. E nós vamos fazer o sorteio da Bíblia Sagrada, não é? Eu quero convidar o pastor Juscelio aqui, que deu uma mexida aqui, e tire só um aí para a gente saber quem foi o ganhador da Bíblia para criança. E você que ganhar a Bíblia, você pode vir até aqui e receber a Bíblia na mão com o irmão Edson, não é? Quem foi o ganhador aí da Bíblia Sagrada? A irmã Francisca, do povoado Boa Vista do Pompeu. Irmã Francisca foi a ganhadora da Bíblia Sagrada, vai estar presenteando seu filho para que assim possa estar estudando a Bíblia Sagrada. Como foi bom estar com vocês, eu quero pedir ao pastor Juscelio que encerre o programa, não é? Orando, e nós vamos ficando por aqui e até o próximo sábado, se o Senhor Jesus assim me permitir. Pastor Juscelio vai orar. Quero mais uma vez agradecer a todos os pastores que estiveram por aqui. Gratidão ter vocês aqui no programa Ouvindo o que a Bíblia Diz, e com certeza todos que participaram do programa nesta manhã ficaram felizes e aprenderam verdadeiramente sobre os batistas, os 150 anos dos batistas no Brasil. Vamos orar com o pastor Juscelio. Muito bem, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Quero mais uma vez agradecer você que nos acompanhou até aqui, pôde um pouquinho perceber. Eu quero só deixar claro, se você quiser saber mais a respeito da história dos batistas, nós temos o site da Convenção Batista Brasileira, com informações mais sucintas, tá, a respeito da história. Temos um livro que eu até trouxe aqui, e vou fazer a propaganda do pastor Israel Belo, que é a Celebração do Indivíduo, a formação do pensamento batista brasileiro. É um livro também que traz documentos a respeito da nossa história e você pode acompanhar lá. Então, aos colegas, gratidão por compartilhar dessa hora e já ansioso para o próximo momento. Vamos orar. Deus, eu te louvo, te agradeço por ser um batista. Eu louvo teu nome por isso. E não digo essas palavras tirando o mérito das outras denominações, muito pelo contrário, agradeço a Deus por cada uma delas, mas te agradeço por ser um pastor batista e por essa celebração que hoje nós aqui nos reunimos em virtude dela. Que o Senhor abençoe a cada um que nos acompanhou, cada família, e que a Igreja Batista aqui em Pedreiras, Trizidela do Vale, e aonde a nossa voz alcançar, que esse trabalho se multiplique, se fortaleça, é a nossa oração. Assim, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Continua a nos levantar, continua a fazer, a dar voz a cada um de nós, com o propósito de anunciar a tua palavra. Assim nós te louvamos, pedindo a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Só quero lembrar, queridos, você que nos acompanhou durante toda essa programação, e você não pode esquecer à tarde, não é? A concentração da motocarreata será ali no bairro Aeroporto e iremos percorrer pelas principais ruas de Trizidela
do Vale, iremos dizer que Jesus Cristo é a nossa única esperança. E na oportunidade iremos comemorar hoje, não é, os 150 anos da obra missionária dos batistas no Brasil. E na oportunidade o encerramento será ali na Avenida São Miguel, em frente o supermercado Pague Menos, e iremos fazer o encerramento com um grandioso culto. E na oportunidade o pregador será o pastor Jorge Tavares, da Igreja Assembleia de Deus em Trizidela do Vale. O culto terá início às 18h30 e você é o nosso convidado todo especial. Até o próximo sábado, se o Senhor Jesus assim me permitir. As tuas obras. Aí o senhor tem como enviar pra gente? Edson, Tá no Facebook do irmão Manel. Vou pegar o link. você baixa para nós, Baixa ele, né? baixa o arquivo e manda pra gente, que aí a gente já edita. Pastor, aí o senhor edita e me manda. Manda. Só baixa e me Baixa, né? manda. Pega o link e manda pra você, né? Pronto, então baixa que é melhor pra mim. Baixa aí. Pronto. Só se for muito difícil pra ti.